Olá! Neste vídeo apresentaremos as duas teorias sobre a origem do homem, criacionismo e evolucionismo. Bons estudos! A origem dos seres humanos é um tema bastante fascinante. Compreender de onde viemos, como surgimos, para onde vamos e o que somos, despertou, e ainda desperta, a curiosidade das pessoas. Sobre esse tema, há duas explicações bastante conhecidas, uma de base religiosa, denominada criacionismo, e outra científica, chamada evolucionismo. Durante a maior parte da história humana, as explicações sobre a origem da vida na Terra estiveram ligadas à religião. Na maioria, a presença de um Deus superior e eterno, único responsável pela criação de tudo o que existe. A linha pensamento que defende essa teoria é chamada de criacionismo. A visão criacionista, com o maior número de defensores na sociedade atual, foi elaborada com base no livro do Gênesis da Bíblia. Na tradição judaico-cristã sobre a origem divina do mundo, que é baseada na Bíblia, um ser único e absoluto, denominado Javé, Jeová, o Deus, é perfeito, incriado, e que existe por si só, não dependendo da pré-existência do universo, é o elemento central da estrutura criacionista. Exercendo seu infinito poder criativo, ele criou o universo em 6 dias e no 7º descansou. Sempre através de palavras, ou seja, do verbo. No primeiro dia, ele fez a luz e separou o dia da noite. No segundo dia, ele criou o céu. No terceiro dia, a terra e o mar, as árvores e as plantas. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes e as aves. E, no sexto dia, ele criou os animais e, por fim, ele fez o homem e a mulher, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança. Entretanto, a origem dos seres humanos também motivou intensas pesquisas científicas. A teoria mais aceita hoje, no meio científico, é o evolucionismo. As bases dessa teoria foram criadas pelo naturalista inglês Charles Darwin. Ele concluiu em suas pesquisas que as espécies de seres vivos passam por transformações ao longo do tempo, metamorfoseando-se e dando origem a novas espécies. O processo que determinaria a sobrevivência de algumas espécies e a extinção de outras foi chamada por Darwin de seleção natural. Os seres vivos com características que lhes permitem sobreviver em determinado ambiente transmitem essas características às próximas gerações, enquanto os menos adaptados tendem a desaparecer. Em 1859, Darwin publicou a obra A Origem das Espécies. Nele, destacou o processo de seleção natural e introduziu a ideia revolucionária para a época de que o ser humano também é resultado do processo de evolução por seleção natural. Suas ideias chocaram a sociedade europeia porque contradizem a ideia bíblica de que os seres humanos, assim como outros seres vivos, haviam sido criados por Deus, e, portanto, seriam perfeitos e imutáveis. A teoria evolucionista de Darwin resolveu um grande mistério científico. Desde o século XIX, arqueólogos e outros estudiosos encontraram em suas pesquisas ossos semelhantes aos de seres humanos modernos, mas nenhum ser humano conhecido tinha ossos exatamente como aqueles. Usando a teoria evolucionista, os cientistas ligaram a origem do ser humano a um grupo de mamíferos chamados primatas que surgiram no continente africano há cerca de 70 milhões de anos. Um grupo de primatas deve ter originado os primeiros hominídeos, ou seja, seres que já apresentavam características iguais às do homem moderno. Os mais antigos hominídeos que se tem evidência foram os australopitecos. Eles viviam no sul do continente africano, já andavam eretos sobre os 2 pés e tinham habilidade com as mãos, mas não fabricavam instrumentos. O primata não foi promovido ao posto de ser humano da noite para o dia. Um conjunto de transformações anatômicas que vai da ordem dos primatas à espécie humana. A posição ereta foi obtida pelo fortalecimento dos tornozelos, pelo alinhamento dos joelhos, pela consolidação da bacia também alinhada para carregar o peso do tronco. Juntamente com o crescimento da caixa craniana, desenvolveu-se a visão binocular. Através dela, hominídeos aprimoraram a capacidade de ver uma imagem única com os 2 olhos, avaliar distâncias e identificar os objetos em 3 dimensões. Nesse mesmo processo houve um deslocamento contrário dos dedos polegares para a oposição em paralelo com os demais dedos, permitindo maior apoio nas mãos, na posição oponível em forma de pinça, que permitiria agarrar, com precisão, objetos pequenos. Foi a cooperação ajustada entre as mãos e os olhos que permitiu o desenvolvimento do sistema nervoso e possibilitou a fabricação das primeiras ferramentas e utensílios. Em 1974, descobriu-se os ossos de um esqueleto de um australopiteco quase completo, de 3,2 milhões de anos.
Depois de se comprovar que se tratava de uma mulher, o esqueleto foi batizado com o nome de Lucy. O gênero Homo, do qual fazemos parte, surgiu há cerca de 2 milhões de anos. Diferentemente dos australopitecos, ele apresentava maior volume cerebral e habilidades das mãos. Há várias espécies conhecidas do gênero Homo, sendo as principais: Homo habilis, Homo erectus, Neandertal e Homo sapiens. O Homo habilis já tinha a habilidade de fabricar utensílios simples de pedra. Alimentavam-se de vegetais e carne. Acredita-se que provavelmente desenvolveram uma forma de linguagem. Os ossos dessa espécie de 2 milhões de anos atrás foram encontrados no leste do continente africano. Já o Homo erectus, além de utilizar utensílios de pedra lascada, como machados, era um bom caçador. Foi provavelmente a primeira espécie a deixar o continente africano. No ano de 2001, pesquisadores encontraram na Geórgia, na Europa Oriental, ossos humanos que foram classificados como pertencentes a essa espécie. O homem Neandertal viveu no continente europeu e no continente asiático. Sua altura era de aproximadamente 1,60 m e sua caixa craniana tinha um volume de aproximadamente 1.400 cm3. Eles foram os primeiros hominídeos a enterrarem seus mortos. Viveram entre 230 mil a 30 mil anos atrás. O Homo sapiens surgiu entre 190 mil e 150 mil anos atrás nas savanas africanas, e posteriormente, se espalhou por todos os continentes. Construiu instrumentos variados e mais sofisticados, desenvolveu a linguagem e as expressões artísticas. O Homo sapiens, ou seja o homem moderno, foi a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver à seleção natural. A origem do gênero Homo é um dos grandes mistérios da evolução humana. Até recentemente, suspeitava-se de que ele tivesse surgido na África Oriental. Contudo, a descoberta em 2008 na África do Sul, do fóssil de uma espécie nomeada de Australopithecus sediba, sugere, para alguns cientistas, que este poderia ser um ancestral do gênero Homo. Portanto, é um conhecimento que ainda está em processo de construção. À medida que novos fósseis são encontrados, mais um capítulo da nossa história é construído. Ficamos por aqui. Caso queiram se aprofundar sobre o tema, assistam o documentário do canal Discovery, A Origem do Homem. Para quem gosta de ler, recomendo a obra Origens, do autor Richard Leakey. Se gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima. Tchau.